Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva. Segue nós no Instagram e também no Facebook e também no TikTok. Vamos para a palavra de Deus? A palavra de Deus está no livro de Deuteronômio, capítulo 2, verso 24 até o verso 37, diz assim a palavra de Deus. Levantai-vos e parti, e passai o ribeiro de Amon. Eis aqui na tua mão, tenho dado a Sion, amorreu, rei de Hesbrom, e a sua terra, começa a possuí-la, e contende com eles em peleja. Nesse dia eu começarei a pôr terror em um medo de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiros desde o deserto de Querdemote e Sion, rei de Hesbrom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida para que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiros, e as águas para que eu beba. Então somente deixa-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Sion, rei de Hesbrom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endureceu o seu espírito e fizeram obstinado o seu coração para turdar na tua mão, como hoje se vê. E o Senhor me disse: eis aqui tenho começado a dar-te Sion, e a sua terra, começa, pois, a possuí-la para que herdes a sua terra. E Sion saiu nos ao encontro, e ele e todo o seu povo a pelejar em Zaza. E o Senhor nosso Deus nos entregou e feriu-nos, e ele e os seus filhos e todo o seu povo. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades, cada uma destruímos com seus homens, mulheres, crianças, não deixamos ninguém, somente tomamos por pressa, o gado para nós e despojo das cidades que tínhamos tomado, desde Aroé, que está à margem do ribeiro, e de Armon, a cidade que está junto ao ribeiro, até Gileade. Nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isso o Senhor nosso Deus nos entregou. Somente a terra dos filhos de Armon não chegaste, nem a todas as margens do ribeiro de Jaboque, nem as cidades das montanhas, nem coisa alguma que nos proibira o Senhor nosso Deus. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui a vitória de Deus, sobre o rei de Hesbrom. É interessante, quando nós seguimos aquilo que Deus está falando, quando nós entendemos aquilo que Deus está falando, quando nós obedecemos aquilo que Deus está falando, obviamente, nós vamos escolher o fruto da obediência. Então, Deus, ele tem toda a direção dele na nossa vida. Então, Deus, tudo que Deus falou que com o povo dele, Deus cumpriu aquilo que ele falou. Deus falou: vou entregar essas nações, esses reis às suas mãos, E Deus pontuou o que Deus ia fazer, o que Deus não ia fazer, que Deus ia deixar vivo, que Deus ia matar, o que eles precisavam ali
pegar do despojo, pegar ali. Deus falou tudo. E aí também nós aprendemos isso também. A gente ouvir o que Deus está falando. A gente entender o que Deus está falando. A gente colocar em prática o que Deus está falando. Porque se Deus estiver comigo, se Deus estiver com você, se Deus estiver com nós, não existe batalha que pode te vencer. Não existe problemas que pode te vencer. Não existe adversidade que possa te parar. Não importa. O tamanho da luta, o tamanho da adversidade, o tamanho do confronto, o tamanho da batalha, mas tem um porém. Deus está nesse negócio. Deus está na sua vida, Deus está na minha vida, Deus está me guiando, porque Deus faz isso. Deus não é oba-oba. Deus não é entretenimento. Deus não é falácia. Deus, ele é prática. Deus, o que ele fala, e se eu sigo o que Deus está falando, ou não ignoro, porque depende de ignorar, depende de falar assim, não, tá beleza e tal. Porque, gente, o inimigo sabe. O inimigo físico e o espiritual, porque existe o inimigo físico também. Existem oposições humanas e existem oposições satânicas, né? Pode existir os dois, o diabo usar pessoas, mas tem pessoas que são opositores da obra de Deus. E às vezes a gente pensa que é no grito, é no reteté, é não sei o quê. Isso não resolve nada. O que resolve na minha vida e na sua vida é uma vida de constância com Deus. É uma vida de santidade. Uma vida de obediência, uma vida de entrega a Deus, uma vida de vigilância, uma vida de cautela, e tudo isso vem de Deus. Então, quando o povo olha isso, segue, a Bíblia diz que o verso 12, o verso aqui, anteriormente, que o capítulo 2, aí a Bíblia diz o que acontece. Do 24 até o 37, Deus deu o que? Vitória sobre os reis ali. Sobre reis, sobre nação. Deus faz isso. Então só Deus pode fazer isso. Se você quer vitória, segue o que Deus está falando. Não ignore o que Deus está falando. E para a gente seguir o que Deus está falando, a gente precisa estar atento naquilo que Deus está falando. Por isso que aquilo que Deus fala tem que ficar em você. Você pode estar no melhor culto, você pode estar no maior movimento. Se aquilo que Deus falou, ministrou o seu coração, não ficou, não vai passar de um oba-oba na sua vida. Agora, a vida constância com Deus, com constância. Você tem que ter uma vida de resiliência. É isso que a gente precisa entender, tá bom? Você quer vitória? É isso que você precisa fazer. É viver o simples em Deus. Não adianta você viver um glamour de uma vida sem Deus. Aí você não vai chegar a lugar nenhum. Vamos orar? Pai, muito obrigado a Deus por tudo. Continua conosco, trabalhando na nossa vida e que nós possamos, ó Deus, entender aquilo que o Senhor quer e não aquilo que nós queremos. O que nós precisamos é se curvar diante daquilo que o Senhor está falando. E assim que a gente fizer, a gente vai ter vitórias dentro de todas as lutas que a gente estiver enfrentando. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Querendo bom Deus, amanhã estaremos aqui, se Deus assim quiser, dando continuidade. O capítulo 3, o capítulo 2 já foi embora, nós vamos estar no capítulo 3 e vamos aprender muitas coisas aí, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus, até lá, em nome de Jesus.